orar, pedindo para que Deus ele venha resgatar essas pessoas em nome de Jesus, amém? Agora pode ser que alguém diga, pastor, sou eu que estou dentro desse poço de lama. Eu tirei o segundo pé, pastor, parece que eu me atolo mais. Quanto mais eu tento sair, mais eu me atolo. Então nós vamos orar e você vai sair daqui hoje com a tua vitória em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Abre a tua Bíblia lá em Jeremias, então, que é a base da nossa campanha. Jeremias, capítulo de número 38. Os irmãos estão ouvindo bem o pastor? Não está machucando o ouvido nada os irmãos? Tá bom mesmo? Então tá. Que daqui de cima a gente não tem muito, né, do salão. Jeremias. Precisar de ajuda, pode chamar a equipe de obreiros, tá? Obreiro, me socorre aí, me ajuda a achar Jeremias. Chegar em Isaías, aí você já vai conseguir chegar em Jeremias, né? Eu vou pedir para um dos obreiros me alcançar uma caneta, que às vezes Deus já vai revelando alguma coisa à noite, daí o pastor já vai trazendo também outros entendimentos, né? Eu vou anotando aqui. Daí. Obrigado, Berclodete. Glória a Deus. Jeremias 38, irmão. O versículo de número 10, em nome de Jesus. Isso. Deus me deu essa palavra aqui hoje para dividir com os irmãos. Que palavra é essa, pastor? Olha a palavra que Deus colocou hoje no meu coração para dividir com os irmãos hoje. Botei aqui, ó. Não basta querer ajudar. Eu botei aqui, ó. É preciso ter sabedoria. Amém, irmãos? Diga para essa pessoa do seu lado, não basta querer ajudar. É preciso ter sabedoria. Amém, irmãos? Então, olha o que o pastor está dizendo aqui, ó. O Jeremias, ele foi lançado dentro de um calabouço, dentro de um poço. Já comentei isso para os irmãos aqui. Ele foi lançado dentro de uma cisterna. Ali dentro daquele poço, que simbolicamente é esse aqui, o Jeremias ele não tinha luz, ou seja, né, ele não tinha luz ali. A Bíblia diz que o Jeremias ele não tinha água, mas ele só tinha lama dentro daquele poço. Então, certamente, irmãos, o Jeremias ele estava vivendo um momento da vida dele muito difícil. Ó. Preste muita atenção aqui o que o pastor vai falar, senão você não vai conseguir entender a mensagem, tá? A introdução ela é importante. Aí então veja bem que o pastor está dizendo assim, ó. O Jeremias ele estava no fundo do poço e o Jeremias ele não devia nada para ninguém. O Jeremias ele foi lançado dentro de um poço. Irmãos, por que ele foi lançado dentro de um poço? Porque o Jeremias ele pregou a verdade. O Jeremias ele falou a verdade diante de Israel, diante do povo de Deus. Ele foi pregar a verdade, ele foi falar da verdade, dizendo que o povo seria levado preso para a Babilônia. Israel, agora eles passariam a ser escravos na Babilônia por conta do pecado que eles estavam cometendo. E agora, por causa de pregar a verdade, então o Jeremias, ele foi lançado dentro de um poço, né, que não tinha água, mas só tinha lama. Agora ele estava vazio do Espírito Santo, ele tentava orar, não conseguia, ele tentava sair do fundo daquele poço, ele não conseguia, irmão. Por ele pregar a verdade, agora ele foi lançado dentro de um poço de lama. Então, o que o pastor está dizendo aqui, irmãos? Olha só. Tem muita gente que está dentro desse poço de lama porque pregou a verdade. Tem muita gente que está vivendo isso porque um dia falou a verdade. Tem muitas pessoas que hoje estão dentro desse poço de lama porque são pessoas que eles pregaram a verdade. Só que eles pregaram a verdade e aquela pessoa que tinha que ouvir, a pessoa não deu ouvido. Aí o que aconteceu? A pessoa que pregou a verdade, depois ela se magoou. Ela se magoou, ela se feriu. A pessoa que tentou abrir o olho de alguém, tentou falar a verdade, tentou abrir o olho de alguém e a pessoa não deu ouvido, às vezes até ficou brabo, né? E agora essa pessoa que pregou a verdade é uma pessoa que ela tá sentindo, né, um ressentimento dentro do coração, a pessoa está sentindo medo por conta de falar a verdade. E aí então a pessoa foi lançada dentro do fundo de um poço de lama. E hoje essa pessoa, irmão, não está conseguindo sair dali. Irmão, escuta o que o pastor está dizendo aqui, ó. Jeremias, ele foi lançado dentro de um poço de lama, que não tinha água, só tinha lama.
Só tinha escuridão sem dever. Tudo porque ele pregou a verdade. O que Deus ele fez? Você já vai conseguir pegando a mensagem aqui agora. Ó. O que Deus ele fez? Deus ele moveu o coração do etíope que se chamava Ebed-Meleque. Ele sentiu no coração o Ebed-Meleque de resgatar agora o Jeremias de dentro daquele poço. Só que agora, veja bem o que o pastor está dizendo aqui. Ó, eu botei a mensagem, né? Não basta querer ajudar, mas é preciso ter sabedoria. Ele estava querendo agora ajudar. O Ebed-Meleque, ele estava querendo agora resgatar o Jeremias do fundo daquele poço que não devia nada. Mas eu botei aqui, não basta querer ajudar, é preciso ter, porque senão tu vai matar aquela pessoa dentro do poço. Se você não tiver sabedoria para resgatar uma pessoa que está magoada, se você não tiver sabedoria para resgatar uma pessoa que está ressentida, uma pessoa que está com problema, você pode matar essa pessoa lá dentro do poço. Então, não basta querer ajudar, o pastor botou aqui, ó, mas tem que ter sabedoria. O Ebed-Meleque, diga assim, o Ebed-Meleque, ele teve sabedoria para tirar o Jeremias de lá, amém? Vamos confirmar agora na palavra, Jeremias 38, versículo de número 10. Irmão, essa palavra é muito poderosa. Se você procurar ouvir com atenção essa palavra, Deus ele vai honrar a sua fé, amém? Deus vai, olha... Eu já fiz isso, irmão. Não adianta você chegar e querer apontar o pecado ou querer dizer, fulano, tu precisa perdoar, tu tem que fazer isso, senão tu vai morrer. Não adianta fazer isso aí. A maioria das pessoas fazem isso. Nós temos que ter sabedoria para resgatar essas pessoas que estão no fundo do poço de lama, amém? Eu ganhei um traficante uma vez para Jesus e eu entrei dentro da favela onde ele morava. Eu fui lá com uma calça tudo rasgada. Porque eu sempre, quando eu vou evangelizar, aqui eu não tenho evangelizado muito, né? A gente não está tendo muito tempo. Mas em Porto Alegre eu evangelizava nas favelas lá. Irmão, não tem como tu entrar de terno e gravata e evangelizar lá. As pessoas vão dizer, ó, o fulano ali, né? Anda em carro de ouro, o pastorzinho que anda com terno, com gravata. Não, eu ia com uma calça rasgada. Eu ia com uma camiseta, fala para os irmãos, tudo suado e sujo, o meu rosto tudo enrugado ainda. Eu ficava até alguns dias sem comer, eu digo para os irmãos, para poder ir evangelizar lá e tratar esses assuntos com quem? Com aquelas pessoas. Aí aquelas pessoas, elas vão te dar o quê? Vão te dar ouvido. Agora, se você não entenda mal e maquiadinho, cabelinho, perfumado, eles vão dar as costas para você. Então, é isso que o pastor está dizendo. Não basta a gente querer ajudar, mas é preciso eu ter sabedoria para me resgatar essas pessoas, senão elas não vão dar ouvido. Então, vamos ver o que o Ebed-Meleque fez aqui. Ele foi falar com o rei, e o rei deu a bênção para ele resgatar, né? Jeremias 38, Cainã bota para nós, versículo de número 10. Isso, coloca para nós ali, obreiro Cainã. Isso. Se você não tem a sua Bíblia, vai acompanhando aqui. Pode abrir para nós aí. É o versículo 10, tá? Até o versículo de número tanto a gente vai ler. Diz assim, então, versos 10. Então deu ordem... Eu acho que ele esqueceu de botar lá, será? É o versículo 10, né? Abre para nós aí. Só clicar 2 vezes em cima que já vai abrir o versículo. Acho que travou. Vai lá, Jéssica, ajudar ele. Diz assim, eu acho que travou ali, né? Tá, então tá bom. Então vamos lendo aqui, irmão. Diz assim, ó, Jeremias 38, 10. Ebed-Meleque se apresentou e o rei disse assim, ó, então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui, quantos homens, irmão? 30 homens. Vocês estão acompanhando na Bíblia aí? Tem que fechar e abrir de novo o aplicativo, gente, é bem fácil. Só fechar e abrir de novo, né? Então, olha o que diz, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da onde, irmão? Do calabouço. Antes que o quê? Então, ele ia morrer ali, né? Mas daí o que o Ebed-Meleque fez? Versos 11. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali o que, irmãos? Uns trapos velhos e rasgados, né? Rotos significa rasgados. E roupas velhas em bocados. E desceu-os a quem? A Jeremias do calabouço, né? Por meio
de cordas. Aí o que mais diz ali no 12? E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rasgados, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E aí o que diz no final? E Jeremias o fez assim. Então, ponto até aqui. Depois, o domingo que vem é outro assunto. Então, olha o que o Ebed-Meleque fez, irmão. Ele foi falar com o rei Zedequias e disse para ele: o meu senhor Jeremias, ele vai morrer dentro daquele poço. Nós não podemos deixar ele morrer lá. Ele é um homem de Deus, ele é um homem que pregou a verdade, o senhor sabe. Aí então o rei Zedequias deu a bênção para ele: não, então tu vai lá, pega 30 homens e vão lá resgatar o Jeremias. Só que o que o Ebed-Meleque fez? Não adianta eu mandar o homem lá para resgatar alguém. E não adianta, eu vou mandar eles lá, quando vê, eles vão pegar, um pega num braço, outro pega numa perna, vão arrancar o braço, vão arrancar a perna, um vai arrancar a cabeça e o Jeremias vai morrer. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou ir por debaixo da tesouraria do rei e lá eu vou pegar uns trapos velhos. Eu vou pegar umas roupas rasgadas que estão furadas no meio e eu vou pegar e vou amarrar esses trapos velhos, essas roupas rasgadas, eu vou largar ela lá dentro do calabouço por meio das cordas. Aí eu vou pedir então para o Jeremias ele colocar embaixo dos braços, vai ficar uma almofadinha, e aí sim o Jeremias vai botar as cordas, amém? E aí nós vamos puxar. E quando nós puxar o Jeremias dali, o Jeremias vai sair são e salvo dali. Diga glória a Deus, irmão. Então o que o pastor está dizendo? Não basta querer ajudar, mas é preciso ter sabedoria. Imagine se ele larga a sua corda lá, né? Vamos amarrar. Ele estava dias sem comer, minha esposa estava comentando ontem comigo de noite, amor, ele estava dias sem comer o Jeremias. Certamente os órgãos vitais dele estavam com problema, certamente o estômago dele estava enfraquecido, a pele dele estava enfraquecida, ele não tinha luz, ali não tinha água para beber, só tinha lama ali, o corpo dele ficou praticamente 1 metro embaixo da lama, ele tentava sair dali, gritava socorro, entrou medo, entrou a depressão, ele não conseguia sair dali. Então o estado do Jeremias era um estado de forte ou fraco, irmão? Fraco, ele estava fraco. Agora imagine se o Ebed-Meleque pega: ô Jeremias, estou lançando a corda aí, ó, amarra embaixo dos teus braços aí, ó. Quando Ebed-Meleque puxasse ele, ele poderia se o quê? Se ferir. Ele poderia ter fraturado a costela, ele poderia ter machucado os órgãos vitais, poderia até ter quebrado, tirado a junta, né, do braço aqui. Mas o Ebed-Meleque não só ele quis ajudar, mas como ele teve sabedoria para começar a resgatar o Jeremias do fundo do poço, amém? Então o que o pastor deixa no teu coração é isso, irmão. As pessoas às vezes são muito precipitadas. Às vezes as pessoas olham uma pessoa no fundo do calabouço, elas querem tirar a pessoa de qualquer jeito de lá. Não, tem que ter sabedoria, amém? Diga assim: Deus, ele te dá sabedoria, irmão. A sabedoria que Deus me deu quando eu evangelizava no Timbaúva, em Porto Alegre, nem os ônibus entravam lá, não pagavam, ninguém pagava passagem lá dentro daquele bairro. Quando tu entrava lá, os traficantes estavam com metralhadora na mão, nem a polícia entrava dentro do Timbaúva lá. Mas quando eu ia evangelizar lá, eu não botava terno, irmão. Eu ia com uma calça tudo rasgada e com uma camisa suja. Minha esposa até foi evangelizar junto comigo lá. Botava aquela camiseta tudo suado, o rosto meio suado, cabelo ficava às vezes 1 semana sem lavar, para mim poder entrar lá e evangelizar, amém? E quando eu entrava lá, eles davam o quê? Eles davam o ouvido para mim. Está entendendo o que é sabedoria, irmão? Então eu botei aqui: não basta querer ajudar, mas é preciso ter. Ebed-Meleque teve sabedoria. Não, ô meu senhor, coloca aí uns trapos velhos embaixo do teu braço, coloca aí uns trapos rasgados, né, rotos, coloca roupas velhas, faz uma almofada aí embaixo dos teus braços, que daí eu vou lançar a corda e eu vou te resgatar daí, amém? Então ele mostrou que ele não só quis ajudar, mas ele teve sabedoria. Então cuida para você não largar uma corda só para uma pessoa que tu quer tirar dentro do poço, tu vai machucar essa pessoa. Cuida o jeito que tu está tratando esse caso. Não adianta você chegar ali, ó, uma pessoa, um exemplo, uma pessoa da igreja que está desviada, que está afastada, você chegar ali de qualquer jeito, querer tirar aquela pessoa: tu tá, fulano, tu tá isso, tu tá aquilo, irmãos, a pessoa pode morrer. Se a gente não ter sabedoria para resgatar essas pessoas do fundo do poço, essas pessoas elas correm o risco de nunca mais voltar para a presença de Deus. Então, tem que ter sabedoria, amém? Diga para essa pessoa mais uma vez: não basta querer ajudar. Diga: é preciso
ter sabedoria, amém, irmão? É preciso ter sabedoria. Por favor, não entenda mal, pastor. Muita coisa que eu conquistei, às vezes que eu precisava na obra, falando com o meu pastor, eu ia em consagração. E eu não ia lá com perfume, não. Se eu ia lá com perfume, ele olhar para mim e cheirar aquele cheiro bom. Tu tá bem, tu tá perfumado. É ou não é, irmão? Não, eu ia, rosto tudo enrugado, digo para os irmãos. Os olhos meio lacrimejando, parece que eu estava chorando, ia com uma calça meio de qualquer jeito, ficava um tempo até fedendo eu ia. Quando eu chegava lá, o meu líder, ele dava o quê? Ouvido para mim. Agora tem muita gente que não tem sabedoria. Aí como é que vai ver Deus resgatar uma pessoa? Se a gente não ter sabedoria, é em vão o nosso socorro. Então, tenha sabedoria em nome de Jesus, amém? Eu quero dar um exemplo aqui, irmãos. Eu confesso para você que eu nunca preguei esse exemplo que eu vou te dar hoje. Então, eu peço a maior atenção dos irmãos para poder entender, amém? Que o pastor vai falar, tá? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo de número 14. Vamos ver um exemplo de alguém que foi resgatado em nome de Jesus? Ou vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu pedisse para um dos irmãos aqui, irmão, tem que resgatar o delegado da cidade de Dois Irmãos. O delegado, ele está lá vivendo um momento ruim. O delegado, que é uma autoridade, ele está vivendo um momento difícil do casamento. Eu vou te dar essa missão para você resgatar ele. Você ia lá resgatar o delegado? Da onde, pastor? Eu vou lá, o delegado é uma autoridade. O delegado, pastor de Dois Irmãos, aí dependendo do que eu ir lá falar para ele. Pois é, por isso que eu estou falando para os irmãos, que não basta querer ajudar, mas tem que ter sabedoria, senão ninguém vai dar ouvido para você. Então, nós temos que colocar isso aqui, ó. É 2 Samuel, capítulo de número 14, irmão. Entendendo a mensagem? Os irmãos estão entendendo o que o pastor está pregando? Irmão, se você fizer isso que o pastor está dizendo, Deus vai te honrar. Eu, às vezes, fico, por favor, não interprete mal, a gente tem conhecimento de obreiro. O obreiro, quando começa a andar sozinho, irmão, querer fazer as coisas do seu jeito, Deus nunca vai abençoar. Agora, o obreiro que tem sabedoria, que está na mesma fé do pastor, que tem sabedoria, é o obreiro que Deus vai abençoar, amém? Eu, na quinta-feira de noite ali, eu não falei nada para o pastor, mas o pastor foi usado por Deus para dar uma palavra para um obreiro. Foi usado por Deus, e eu só fui olhando para o céu e dizendo, fala Jeová, diga glória a Deus, fala Senhor. Mas às vezes a pessoa não tem sabedoria, elas acham que, por favor, não interprete mal, né? Dando presente caro, às vezes a pessoa, né, botando um bom perfume, não que a gente tem que andar de qualquer jeito, mas tem coisas que para a gente conquistar, nós precisamos ter sabedoria, amém? Se a gente não fizer um esforço, irmão, nós não conseguimos vencer. Então, eu sempre digo, quer crescer, irmão, tem que ter sabedoria, amém? Tem que ter sabedoria. É sabedoria que não só vai nos tirar de situações assim, mas vai livrar pessoas também da morte. Vamos pegar aqui, eu falei 2 Samuel, capítulo 14. Eu vou tentar resumir para os irmãos aqui um pouco, para não ficar também muito comprida a nossa leitura, tá? Mas eu vou falar aqui para os irmãos antes da gente ler. O versículo é o versículo de número 8, tá? 2 Samuel, capítulo 14, o versículo é o de número 8. Mas antes de eu ler aqui, antes do pastor ler aqui, o pastor quer pelo menos explicar para os irmãos esse texto que eu nunca preguei, é a primeira vez na vida que eu estou pregando. Irmão, o Davi, ele estava com baita de um problema familiar. Um dos filhos do Davi, que chama Aminon, os irmãos talvez já conheceram essa história, ele estuprou a própria irmã. Se apaixonou pela irmã e ele foi lá e cometeu esse abuso. Olha que situação, o Davi enfrentou isso dentro da própria casa. Um filho dele, que se chamava Aminon, foi lá e estuprou a própria irmã. Situação muito grave isso aqui. O que aconteceu, irmão? Passou um tempo, outro filho do Davi, que era o primogênito, o Absalão, ele descobriu isso. Ele descobriu que o Aminon, que era o irmão dele, o Absalão descobriu que tinha estuprado a própria irmã. O que o Absalão fez? Foi lá e matou o irmão. Tudo isso aí aconteceu dentro da casa do Davi. Quando o Davi descobriu que o Absalão tinha matado o próprio irmão, que se chamava Aminon, o que o Davi fez? O Davi tentou matar o próprio filho. Aí o filho teve que fugir de casa, irmão. O filho foi para uma terra longínqua, uma terra estranha, porque agora o Davi queria matar o filho. O Davi estava com raiva naquele momento. O Davi estava com ódio naquele momento, porque o filho dele, o primogênito dele, que era para assumir o reinado dele, tinha tirado a vida do próprio irmão Aminon, porque o irmão tinha estuprado uma irmã.
E eu não estou querendo passar a mão na cabeça do Davi, não, irmão. E hoje tem lei para isso aí, né? Mas quem vai fazer justiça é quem? É Deus. Eu só tenho que orar em nome de Jesus, amém? O Davi se feriu com aquilo ali, irmãos. Ele não queria ver o Absalão nem pintado de ouro dentro de casa. Se o Absalão tivesse naquela região onde o Davi morava, o Davi mandava o exército dele matar o próprio filho. O Davi mandou que saísse, que se arrancasse dali, que nunca mais o Absalão botasse os pés dentro da casa dele. Só que por conta daquilo ali, agora o Davi, então, ele foi jogado dentro do quê? De um calabouço. Agora o Davi estava ferido, estava ressentido, o Davi estava magoado, o Davi ele tinha sentimento de vingança, o Davi tinha remorso, o Davi não queria nem ver o filho. Agora o próprio Davi, sendo um homem de Deus, mas ele estava dentro de um fundo de quê, irmão? Do fundo do poço. Agora o Davi não tinha mais o Espírito Santo, não tinha a presença de Deus. Agora o Davi não tinha luz, estava dentro daquele calabouço ali. Tirava um pé, tirava o outro, quando tentava sair, se atolava cada vez mais, irmão. A situação do Davi era muito difícil. Vai ouvindo o que o pastor vai dizer. Agora eu vou entrar na história que eu nunca preguei. Um dos comandantes de Davi, um dos servos do Davi, que se chama Joabe, o que ele fez, irmão? Ele viu que o senhor dele estava sofrendo. Ele viu que o Davi estava sofrendo. Meu Deus, o meu senhor, o rei Davi, que é um homem de Deus, que recebeu unção para ser rei de Israel, ele está ali, não consegue perdoar o filho, não consegue se acertar com o filho, está com mágoa, está com sentimento de vingança. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu senhor. O Joabe, que era o capitão do Davi, irmão, ele sentiu isso no coração. Mas daí o que o Joabe fez? Ele era uma pessoa muito próxima do Davi. Se eu ir falar com o meu senhor, ele não vai me dar ouvido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que os meus servos, eles vão até uma cidade que se chama Tecoa, e lá eu vou pedir para eles trazer uma mulher lá que tem sabedoria. A Bíblia não fala o nome dessa mulher aí, mas eles reconhecem como que era uma mulher que tinha muita sabedoria naquela época lá. E o Joabe foi lá, mandou os servos, vão lá na cidade de Tecoa, um vilarejo, e vocês tragam aqui uma mulher que é conhecida como uma mulher que tem sabedoria lá. Tragam ela até mim aqui, porque eu vou precisar da ajuda dela. Aí então eles trouxeram essa mulher até o Joabe, e o Joabe explicou toda a situação. E o Joabe pediu ajuda para essa mulher. Aí tu sabe o que essa mulher fez, irmão? Ela ficou sem tomar banho. Ela ficou um monte de dia ali sem tomar banho. Deus do livre, irmão. Tu já chegou perto de uma pessoa que não toma banho? Quem é que já chegou perto? É bom ou é ruim, irmão? Ainda mais tem aquele perfuminho embaixo do braço, né? Natural. É ruim, né, irmão? A Bíblia conta, depois os irmãos podem ler mais detalhado, eu estou resumindo, que essa mulher ficou alguns dias sem tomar banho, irmão. O cabelo dela parecia uma cera. Meu Deus do céu. Agora aquela mulher ali estava fedendo igual um bicho, irmão. Mas não foi só isso, ela não botava comida na boca. Ela não comia, enrugou todo o rosto dela. Já viu uma pessoa que fica sem comer, sem beber água, como é que a pessoa fica? Quando tu olha para uma pessoa assim, você vê essa infelicidade ou vê uma tristeza na pessoa? Vê uma tristeza. Essa mulher não tomou banho, não comia. Olha a sabedoria dessa mulher, irmão. Ela ficou sem se alimentar, ela não passou nenhum sabonete no rosto, não lavou o cabelo, não fez nada disso aí, irmão. Ela ficou dias ali orando, falando com Deus, para daí se apresentar diante do rei de Israel, que era Davi. Quando Joabe, então, deu a liberdade para aquela mulher se apresentar diante do rei Davi, então essa mulher ali, a aparência dela era uma aparência o quê? De coitada. Era uma aparência de uma mulher, irmão, que era uma pobre, uma mulher que não tinha comida para comer, uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que era desprezada na sociedade. Essa era a aparência daquela mulher. Aí quando Davi recebeu aquela mulher, o Davi tinha um coração bom. Quando ele recebeu essa mulher de Tecoa, o Davi perguntou, mas o que tu vens a mim aí? Qual é que é o problema que você tem? Vai ouvindo o que o pastor vai dizer. Aí essa mulher chegou diante do Davi, com aquele escorrendo lágrima dos olhos, que os olhos estavam no fundo, irmão, todo o rosto enrugado, suja, fedendo. Meu senhor, eu preciso muito da ajuda do senhor. Eu tenho 2 filhos, meu senhor. E os meus 2 filhos, eles estavam trabalhando no campo, alguns dias atrás, e aconteceu uma tragédia, meu senhor. Aconteceu uma tragédia dentro da minha casa. Um dos meus filhos pegou e matou o próprio irmão. Olha o que essa mulher contou, irmão. Um dos meus filhos, lá no campo, eles tiveram uma briga, rei Davi,
e um dos meus filhos matou o próprio irmão, só que agora toda a minha família quer me matar e quer matar o meu filho. Toda a minha casa se levantou agora, rei Davi, e eles estão ameaçando destruir, botar fogo na minha casa, querem matar o meu filho que matou o irmão. Rei Davi, eu não tenho mais o que fazer, eu preciso da tua ajuda. Irmão, imagina, eu fico pensando o estado de coitada daquela mulher. Ela pediu, foi lá pedir ajuda. Aí o que o rei Davi fez? Aí eu vou entrar no detalhe, tá? 2 Samuel 14, versículo 8. Vamos ver o que o Davi respondeu. Diz assim, ó. E disse o rei à mulher, vai para a tua casa e eu mandarei ordem acerca de ti. Ó, vai ouvindo. O que o Davi disse? Ô mulher, volta para a tua casa agora. Agora eu vou mandar ordem acerca de... Sabe o que é mandar ordem, irmão? Ele ia mandar certamente uma legião de soldados lá. Os soldados, o melhor soldado Davi, ele ia mandar lá proteger a casa dessa mulher. Ninguém vai tocar, ninguém vai botar fogo na tua casa. Ô mulher, eu prometo para ti, eu sou rei de Israel, ninguém vai fazer mal nenhum para o teu filho que matou o irmão. É óbvio que ele fez isso aí, ele vai responder diante de Deus, diante da justiça da terra, mas eu vou proteger o teu filho e eu vou proteger, ninguém vai encostar a mão em vocês nem na casa de vocês. Volta para casa, porque agora eu estou mandando ordem acerca de ti. Quem está entendendo até aqui? Então já foi uma bênção ou não foi, irmão? Uma baita uma bênção, né? Agora aquela mulher podia deitar de noite e dormir assim por diante. Diga glória a Deus. Versículo 9, vamos lá, irmão. Aí diz assim, ó. E disse a mulher tecoíta ao rei, a injustiça, né? Ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem o quê? Inculpáveis. Então o que essa mulher diante do rei? Senhor, toda a injustiça que há, mediante isso que o Senhor está fazendo, que isso recaia sobre mim, sobre a minha, mas que o Senhor seja inculpável. Que Deus ele não venha lhe culpar pelo que o Senhor está fazendo. O Senhor está protegendo uma mãe que está desesperada, tentando proteger um filho que matou o irmão. Senhor, isso é uma injustiça diante da sociedade, isso que o Senhor está fazendo. Mas que essa injustiça não recaia sobre o Senhor, amém? Recaia sobre mim, sobre a minha casa. Aí no versículo 10, vamos lá, gente. Verso número 10, diz assim, ó. E disse o rei, quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais o quê? Diga assim, glória a Deus. Olha o que o rei estava falando, irmão. Ô mulher, se alguém tocar em você, se alguém fizer um mal contra o teu filho, então traze a mim o nome dessa pessoa, que essa pessoa ela vai se acertar comigo. Eu estou dizendo isso aqui, mulher. Vai lá, mulher. Se alguém ameaçar você, se alguém falar alguma coisa, traze o nome dessa pessoa diante de mim, porque eu garanto para ti que essa pessoa nunca mais vai tocar em você. Diga glória a Deus, irmão. O que o Davi ia fazer, irmão? Estava disposto a fazer qualquer coisa para defender a causa daquela mulher. Para defender o assassino. Para defender um assassino. Uma pessoa que tirou a vida do próprio familiar. Vai ouvindo? Que o Espírito Santo já deve estar falando com alguém aqui, ó. O Davi estava disposto a fazer qualquer coisa. Mas daí, irmão, versículo 11, vamos lá. E disse ela, olha só. Ora, lembre-se, ó rei do Senhor, o rei do Senhor, né, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, né? E não destruam o que, irmãos? Meu filho. Então disse ele, Davi, vive o Senhor que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu irmão. Davi estava disposto a defender um assassino a qualquer circunstância. Mulher, ninguém vai tocar na tua casa. Eu vou botar uma legião de soldados lá para ficar ao redor das tuas terras. Ninguém vai botar fogo lá. Ninguém vai vir tocar em você. Ninguém vai vir tocar no teu filho. Eu digo mais, mulher. Se você vê um zum por alguém por aí que está querendo ameaçar, dizendo que vão fazer isso, me traga o nome disso aí, que eu vou dar um jeito dessas pessoas aí. E eu te digo mais, irmão, nem num fio de cabelo vão tocar no teu filho. Então aqui demonstra que o rei Davi, irmão, ele estava disposto a qualquer custo defender o quê? Aquela causa, amém? Mas daí o que o pastor está pregando para os irmãos? Não basta querer ajudar, é preciso ter sabedoria. Aí o que essa mulher fez? Para tirar o rei Davi do fundo daquele poço,
de amargura. Aí diz aqui, ó, versículo 12. Olha o que a mulher disse agora, ó. Agora você vai entender a revelação. Olha o que a mulher diz. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei. Diga glória a Deus. Então, na verdade, ela tinha algo dentro do coração que ela queria falar para o rei, né? Peço-te que a tua serva, né, diga uma palavra ao rei. Versículo 12, né? Uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele, o que, irmãos? Fala, mulher. Versículo 13. E disse a mulher: por quê? Pois pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Já deu no meio dele, né? Por que tu está pensando uma coisa dessa dentro do teu coração e fazer tudo isso que tu está planejando? Por quê? Está dizendo ali, ó. Falando o rei tal palavra, fica como culpado. Visto que o rei não torna a trazer o quê? O senhor está querendo defender a mim. O senhor está querendo defender, ó rei, o meu filho, dizendo que ele não vai perder um fio de cabelo, ninguém vai matar, mas o senhor não é capaz de trazer o seu filho de volta para casa. Olha, ela tocou na ferida do Davi, irmão. O senhor está querendo defender a minha família a qualquer custo. O senhor está querendo dizer que o meu filho não vai cair um fio de cabelo. Primeiro que o senhor está fazendo uma injustiça. Mas o que eu estou dizendo? O senhor está disposto a fazer qualquer coisa pela minha família, mas o senhor não está disposto a perdoar quem? A perdoar o seu filho Absalão pelo mal que ele fez dentro da sua casa. Quem é que entende o que o pastor está dizendo? Você conseguiu entender a sabedoria dessa mulher, irmão? Isso é uma história, é uma analogia que essa mulher contou. Não era um caso real. Mas essa mulher ali, ó, ela não quis somente ajudar, mas ela usou de sabedoria para poder resgatar o rei da onde, irmão? Do fundo do poço da lama. Porque o Davi não conseguia perdoar. O que o pastor está dizendo? Que não basta a gente querer ajudar. Irmãos, tem caso, imagina essa mulher se apresentar diante do rei para tirar o rei. Não era nem problema familiar, o problema era que o rei Davi estava no fundo do poço da lama. Era ele, irmão, que estava magoado com o filho. Era ele que tinha ressentimento dentro do coração. Era o Davi que tinha aquele sentimento de vingança. O Davi era um homem que tinha unção, era um homem de Deus, mas quem estava no fundo do calabouço era o rei. Então era ele que tinha que ser resgatado, amém? Só que ninguém podia se apresentar diante do rei se não tivesse sabedoria. Agora você entende por que o servo dele, o capitão dele, né, não quis se apresentar diante do rei Davi? Porque é necessário o quê? Sabedoria. E o que o pastor está dizendo? Que naquela época tinha alguém que não só ajudava, mas tinha o quê? Sabedoria. Aí essa mulher não comeu, ficou com o semblante dela triste, chorando. Ficou dias ali, talvez, né, orando, pedindo para Deus temor, sabedoria. E quando ela chegou diante do rei, ela narrou a história dela, amém? Mas por que ela fez isso? Para ela dizer que assim como o rei estava disposto a ajudar ela, o rei também tinha que ajudar o quê? A família dele. E eu não quero nem falar do resgatar o Absalão, mas eu quero falar do próprio rei Davi, que ele estava no fundo do poço, irmão. E era uma pessoa de Deus. Era uma pessoa da fé. Era uma pessoa, irmão. Era o rei Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas não importa, tem muita gente que é chamado segundo o coração de Deus, mas por causa de um perdão, está dentro do fundo do poço da lama. A pessoa não perdoa, a pessoa tem uma mágoa no coração, a pessoa tem uma dúvida, uma incredulidade. É uma pessoa que é chamado segundo o coração de Deus, mas está no fundo do poço de lama. E o que o pastor está dizendo? Se a gente não tiver sabedoria, nós corremos o risco de acabar matando essas pessoas no fundo do poço. Então o pastor botou aqui, ó, não basta querer ajudar, mas é preciso ter sabedoria. Amém? Aí o que o Davi fez? Depois você vai continuar lendo em casa, o Davi perdoou Absalão. Aí depois toda a família agora do Davi passou a estar unida de novo, amém? Agora imagine se essa mulher ali, a mulher de Tecoa, ela vai diante do rei, que nem o pastor disse, toda arrumada, irmão. Perfumado, um perfumão, cabelo penteadinho, maquiado. Eu acho que o rei ia dar ouvido, irmão. Não, aquela mulher ali, certamente ela se vestiu de luto. Ela botou um vestido preto, botou uma roupa preta, né? Os olhos estavam derramando lágrimas, chegou lá meio cheirando mal. Aquela mulher, ela teve sabedoria, amém? E foi a sabedoria
que resgatou o rei Davi do fundo daquele poço de lama. Então faça isso, amém? Não adianta, diga para esse irmão, não adianta você só largar a corda. Diga, você tem que largar os trapos. Diga, você tem que largar a roupa rasgada junto, amém, irmão? Diga, você tem que ajudar a pessoa a sair de lá sem que ela se machuque. Entende o que o pastor está dizendo, irmão? Então, se conseguiu entender, porque tem muitas pessoas que acabam matando os outros que estão no fundo do poço, irmão, só vai tentar resgatar se tem sabedoria. Senão é muito mais fácil eles te tirar da casa de Deus, te tirar da presença de Deus, do que você trazer eles de volta para a casa de Deus. Às vezes as pessoas saem magoadas por algum problema, alguma coisa que aconteceu, e se a gente chegar de qualquer jeito para resgatar, essas pessoas não vão conseguir. Agora faz como a mulher de Tecoa. Pastor, mas é uma analogia. Jesus, ele falava várias analogias na Bíblia. Eram histórias narradas para fazer com que as pessoas elas viessem ser o quê? Tocada. Mas hoje, às vezes, falta essa sabedoria para o povo de Deus. Então, quanto mais a gente tiver sabedoria, mais nós vamos ver as pessoas sendo resgatadas, amém? Às vezes, irmão, eu falo isso, a gente tem que ter essa sabedoria. Agora, se eu quiser, que nem o pastor disse, está sempre, não é que é errado você estar bem arrumado, mas às vezes, poxa vida, o filho está passando a maior luta lá, algum problema, né? A gente tem que ter sabedoria. Se a gente não usar de sabedoria, a gente não consegue resgatar essas pessoas de lá. Então, faça isso, amém? Eu, exemplo, nunca preguei essa mensagem aqui, ó, da mulher de Tecoa. Nunca. Primeira vez na minha vida que eu estou pregando essa mensagem. Mas se essa mulher fosse perfumada, se essa mulher fosse toda arrumada, certamente diante do rei, o rei tinha mandado matar ela. Quem é você para querer vir aqui e se meter na minha família? Quem é você para querer vir aqui e se meter na minha vida? O rei nunca aceitaria. Agora essa mulher foi ali em tempos de dificuldade, mostrando uma aparência, amém? Que era uma aparência triste para o rei. E o rei deu o ouvido para ela e foi resgatado dentro do fundo do poço da lama. Então, faça isso em nome de Jesus, amém? Eu sei que eu estou ao vivo aqui, eu comentava ontem de noite com a minha esposa sobre o Elias, irmão. O Elias foi um grande homem de Deus, pregou a verdade em Israel, venceu 450 falsos profetas de Baal, viu Deus mandar fogo do céu, consumir o holocausto, a carne, né? Mas por causa da verdade, agora o Elias estava num deserto, no fundo do poço da lama. Os irmãos conhecem essa história lá, o Elias pensou até em tirar a própria vida, uma depressão profunda. Olha a situação do Elias. Mas tu sabe o que Deus fez, irmão? A Bíblia diz que Deus mandou um anjo para dar pão e dar o quê? E dar água para o Elias. Deus poderia ter mandado o pastor Adilson lá. Diga glória a Deus. Deus poderia ter mandado o João, o Pedro. Poderia ou não poderia? Mas diga para esse irmão, Deus mandou um anjo. Por que Deus ele fez isso? Porque o anjo ele tem o quê? Sabedoria. Ele não ia lá de qualquer jeito lá. Ô Elias, você é um próspero, é um coitado, né? Você não viu as provas de... Não, ele não fez isso. O anjo foi lá, preparou um banquete, deu pão para ele comer, deu água para ele beber, e a Bíblia diz que ele ainda caminhou 40 dias. Olha, se o anjo não tem sabedoria, ele ia conseguir caminhar 40 dias no deserto, não ia, irmão. Então isso o pastor está dizendo, não basta querer ajudar, mas é preciso ter sabedoria, amém? Vai lá para Provérbios, para nós encerrar, Provérbios. Fico pensando, irmão, esses casos que a gente quase não lê na Bíblia, coisa linda diante de Deus. A gente fala do Abraão, a gente fala da Sara, falamos da Daniel, mas a mulher de Tecoa, poucas pessoas falam, é verdade, não é? Olha a sabedoria que essa mulher teve, irmão. Né? Se vestiu de luto para tirar o rei Davi do fundo daquele poço lá, que não tinha água, só tinha lama. Agora imagine, irmão, se essa mulher aí não vai ter uma grande bênção de Deus no céu. Uma mulher que ganhou um rei. Lembra que o pastor falou? Se eu pedisse para você resgatar o delegado, você iria? Como é que você iria lá diante do delegado? Então, nós temos que ter essa sabedoria, amém? Senão nós não vamos conseguir. Imagina problemas familiares, problema dentro de casa. Aí a pessoa, às vezes, irmão, não tem sabedoria, falta, né? Provérbio 19, o versículo, irmãos, agora... é o versículo de número 2, tá? Nós já vamos nos preparar aqui para orar em nome de Jesus. Eu digo para os irmãos, não dá para começar errado as coisas, viu? Se começar errado as coisas, vai até o fim errado. Eu não sei se os irmãos são desse tempo,
Mas quando eu estava naquela fase lá de querer namorar, de querer conhecer alguém, eu sempre procurava andar com uma coisa que eu, na verdade, não tinha condição de ter. Alguém foi assim? Irmãos, eu ganhava um salário baixo lá, e eu queria botar tênis de R$1.000. Queria começar um relacionamento trazendo uma aparência que não era o quê? Verdadeira. Depois, futuramente, de problema no casamento. Porque daí toda a família que é sustentada pelo bom e no melhor, é verdade, não é? Então, o bom é sempre começar por baixo. Tenha humildade, mostre para as pessoas a tua humildade, amém? Isso vai fazer com que as pessoas permaneçam o resto da vida na presença de Deus. Agora, se a gente não tiver sabedoria, irmão, nós vamos perder as pessoas. Tem gente que vai jogar casamento fora, tem gente que vai jogar, irmão, família fora. Não deixa acontecer isso, amém? Tem que ter sabedoria. Provérbios 19, versículo 2. O obreiro Cainan já botou ali, né? Olha o que diz aí, vamos ler então. Diz assim, ó. Assim também ficar a alma sem conhecimento, o que, irmãos? Não é bom. Diga para essa pessoa assim, olha para essa pessoa e diga assim, ó. Sem conhecimento não é bom. Amém, irmãos? O que é a alma? A alma é responsável por transmitir qualquer tipo de pensamento ou sentimento. Só que às vezes tem tanta alma, irmão, que só pensa em riqueza, pensa nisso, pensa naquilo, menos em buscar sabedoria para resgatar uma pessoa do fundo do poço da lama. Então, quanto mais sabedoria, ora a Deus, amém? Eu te dei a dica hoje. Eu entrava dentro da favela, lá em Porto Alegre, irmão, respeite os pastores que entram de gravata, não tem nada a ver, né? Cada um cuida da sua vida. Mas, irmão, tu acha que lidar com traficante, eles vão olhar, eles sabem, pessoa que realmente foi vivida. Se a gente não tiver sabedoria, nós não vamos conseguir ganhar, não. Nós não conseguimos ganhar as pessoas, tirá-las do fundo do poço da lama. Então, nós temos que agir com sabedoria, amém? Então diz ali o 2, né? Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Aí no final diz, e o que se apressa com seus pés, o quê? Peca. Pessoa que se apressar em dar um passo, sem ela pensar antes se realmente aquilo ali tem nexo, é a pessoa que vai pecar. Pecar no sentido assim, vai jogar uma pessoa, vai matar uma pessoa dentro do poço, vai deixar um casamento ser destruído. Imagina só um conselho mal dado. Imagine você resgatar uma pessoa, irmão, e você jogar corda para ela no fundo do poço, mas não largar as vestes, para a pessoa se proteger. Quando você puxar aquela corda ali, corre o risco dessa pessoa fraturar uma costela. E pode vir até óbito. Então, o que o pastor deixa no coração? Não basta querer ajudar, mas é preciso ter sabedoria. Tenha sabedoria, amém, irmão? Não adianta você querer ganhar as pessoas sorrindo, às vezes tem que ir chorando. Ah, fulano. Meu Deus. Irmãos, eu chorei muitas vezes na frente de irmão, não tenho vergonha de dizer. Eu não precisava chorar. Mas eu chorei, porque o choro, às vezes, ele tira as pessoas do fundo do poço da lama. Se a gente não derramar lágrimas, irmão, nós não vamos conseguir resgatar as pessoas de lá. Então tem que ter sabedoria, amém? Botei os conselhos aqui para nós orar. Botei primeiro aqui, ó. Antes de agir, ore e peça direção a Deus. Diga para essa pessoa, antes de agir, ore e peça direção a Deus, amém? Se você agir precipitadamente, você vai pecar. Você pode jogar alguém, deixar o pessoal o resto da vida dentro daquele poço. Agora, se você agir, né? Se você, antes de agir, perdão, você orar e pedir a direção, Deus dá a direção ou não dá, irmão? Deus dá. Deus dá a direção. Estou falando para os irmãos. Quando a gente ora, a gente pede, Senhor, me dá uma direção do que eu vou falar para essa pessoa, como que eu vou me comportar diante dessa pessoa que está vivendo essa luta. Deus, Ele dá a direção, amém? E dá resultado. Agora, se a gente não obedecer a palavra, irmão, querer se precipitar em dar um conselho, falar uma coisa que Deus não mandou dizer, corre o risco da gente perder essa pessoa e nunca mais ela voltar para a presença de Deus. Então, cuide, amém? Os irmãos que não têm familiar convertido ainda, não adianta ficar querendo empurrar a goela abaixo. Não adianta, tem que pedir sabedoria para Deus, amém? Se a gente tiver sabedoria, Deus vai dar. Segundo conselho, o pastor botou aqui, ó. Busque informações e aconselhamento. Diga para esse irmão, busque informações e aconselhamento, amém? Irmão, se você não procurar conhecer a situação do próximo, como é que tu vai poder ajudar uma pessoa? Jesus diz que um cego não pode guiar outro
Não tem como, irmão. Se você não saber o problema que a pessoa está enfrentando, é no casamento. Então, Deus me dá a sabedoria para falar uma coisa no casamento. Ah, Senhor, é problema com uma doença grave. Senhor, me dá a sabedoria para falar a respeito dessa doença. Então, não adianta também, irmão. Nós não vamos conseguir resgatar. Se você não falar certo, não procurar a causa raiz do problema e ter sabedoria para tratar, as pessoas não vão dar ouvido. Às vezes o irmão está enfrentando uma luta de saúde, o obreiro vai falar da prosperidade. Não, mas foi Deus que mandou. Não que seja errado, quem sou eu e contra, né? Mas a gente precisa ter sabedoria, amém? Se a gente não ter sabedoria, a gente não consegue resgatar. E o último conselho, o pastor botou aqui, ó, haja com estratégia e paciência. Diga para esse irmão, haja com estratégia e com paciência. Quem é que tem paciência aqui? Tem que ter, né, irmão? Meu Jesus, né? Jesus teve muita paciência comigo, amém? 33 anos demorou para ele me resgatar do mundão, viu? Imagine se Jesus não tem paciência, né, irmão? Ia me matar lá no mundão. Mas ele teve paciência, ele foi buscando estratégias, amém? Ele usava uma pessoa ali para vir me dar um conselho, ele usava outra pessoa para vir me falar uma coisa, até que chegou o momento, eu tive um encontro com Jesus, amém? Então o pastor botou ali, haja com estratégia e paciência. Amém, irmãos? Guarda essa palavra dentro do teu coração. Não basta querer ajudar, mas é preciso ter sabedoria. Faça isso em nome de Jesus, amém? Você entendeu a mensagem do fundo do coração mesmo? Conseguiu compreender? Os irmãos conseguiram compreender? Faça isso. Não haja precipitadamente, irmão. Quem vai agir precipitadamente, irmão, essa pessoa está correndo o risco de matar alguém. Se você agir precipitadamente, irmão, você vai pecar. Agora, se você orar a Deus, buscar sabedoria, pegar um aconselhamento, até um aconselhamento pastoral, já te dei um exemplo meu. Eu ia com as roupas tudo rasgadas para evangelizar. E nem botava perfume também embaixo do braço. Eu me lembro, o último evangelismo que eu fiz, era 2 traficantes. Eu entrei dentro da favela, assim, era uma estradinha, e era cheio de casa, e aí os 2 se apresentaram para mim. Mas dava para ver, né, que aqueles ali eram. E aí eles já olharam para mim, e eu já peguei e já dei um bichão assim, amém? Pai do Senhor, irmão, ó, vem o crente fanático, né? Como é que vocês estão? Tudo bem? Claro que eu me apresentei como pastor, eu sou pastor tal e tal. Primeira coisa que eles me fizeram foi olhar da alta cabeça a planta dos pés. Um pastor que não tem gravata. Aí pegaram uma mesinha, essas rodas de cilindro, né, que botam cinta, botaram uma mesinha ali, botaram os bancos e senta aí, vão prosear. Cada um deles com uma cerveja na mão. E eu comecei a conversar com eles, amém, irmão? E Deus foi fazendo a obra. Dali um pouco veio a mãe, veio todo mundo. Agora imagine, irmão, se você não tem sabedoria, eles te correm de lá, tiro. Vai lá meio pintadinho, meio, para você ver se eles não te correm de lá. Agora, quando a gente tem sabedoria, Deus abençoe, amém? Use isso. Não basta querer ajudar, mas é preciso ter sabedoria, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, irmão? Pode aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus. Pode se colocar de pé agora. Ei, agora eu vou ver alguns irmãos ficar uns dias aí sem tomar banho, é isso? Não, toma o teu banho lá, meu irmão. Diga para esse irmão, para essa irmã, toma o teu banho lá, vem. Mas é momentos da nossa vida, amém, irmãos? Irmãos, isso é bíblico. Deus diz que Ele não quer receber a gente sorrindo, tem que ser em lágrima. Leia a Bíblia para você ver. Nós temos que apresentar Ele com as vestes rasgadas, né, traduzindo para a forma de hoje. A gente tem que se apresentar a Ele com as vestes rasgadas, tem que se apresentar a Ele com pranto, com choro. Senão, como é que Deus ele vai atender o nosso pedido se Ele vê que está tudo bem? Então, tem que ter sabedoria. É a sabedoria que vai fazer com que Deus resgate as pessoas em nome de Jesus, amém? Faça isso, né? Use, Deus te dá a direção ali. Agora, minha esposa contou esse dia que um cara chegou a abastecer num posto de gasolina. Se eu te falar errado, minha esposa depois confirma para os irmãos. Ele estava abastecendo lá, não sei o que deu, o outro bateu no carro dele, eu acho. E aí eles saíram para brigar os dois. E o cara que bateu o carro dele saiu xingando e falando, agora vem para fora, agora eu vou te chamar na botina, tu vai apanhar agora, seu coisa e tal, coisa e tal. E o cara de dentro do carro, entendeu? E fez de... Entendeu? O cara olhou, mas é um mudo mesmo, é um coitado, né? Ah, sabe de uma coisa? O que eu quero bater no mudo? Isso aí eu vou pegar e vou embora.
Se a gente não tiver sabedoria, irmão, a gente não vai conseguir ganhar ninguém. Então, tem momento da nossa vida que a gente vai ter que fazer isso, amém, irmão? É assim que nós vamos ganhar as pessoas em nome de Jesus. Aí chegou o frentista, depois ele olhou ali, quanto que deu aí? Ué, irmão, o senhor não é mudo? O frentista disse, foi, né, minha esposa? Ué, mas tu não é mudo, tu tá falando? Ele olhou.